Olá, bem-vindo à nossa primeira aula de inglês. Vamos falar hoje sobre o Simple Past, ou o passado simples do inglês, tá? Em inglês, o tempo verbal Simple Past, ou passado simples, é utilizado para expressar hábitos, ações que aconteceram no passado e não irão mais acontecer no presente ou no futuro. Ó, vejamos lá o exemplo. She traveled alone. Ela viajou sozinha. Quer dizer que aquela ação ocorreu somente naquele tempo e não vai ocorrer em um tempo futuro ou presente, ok? Existe um tempo equivalente ao Simple Past, que é o Present Perfect, que também é um tempo passado, só que esse tempo nós vamos falar em uma aula mais no futuro. Por hoje nós vamos nos fixar esse Simple Past. Seguindo aqui o estudo, verificando aqui, ó, no próximo slide, nós verificamos a forma afirmativa do Simple Past. Por exemplo, como é que nós formamos uma forma afirmativa? Primeiro, o sujeito, digamos que eu falei assim, Ellen estudou matemática. Então eu diria assim, Ellen studied math. Então, formada pelo sujeito, passado o verbo principal, sendo que é necessário observar se o verbo é regular ou irregular. Já que nós estamos trabalhando agora nessa primeira aula com verbos regulares, nós vamos colocar o ed no finalzinho de cada verbo. Óbvio que cada verbozinho regular ele tem uma regra. Quando o verbo termina com y, ele tem uma regra x. Quando ele termina com e, ele tem uma regra y. Então, essas regrinhas nós vamos ver hoje nessa nossa aula do passado simples do verbo to be do inglês, ok? Ó, então, verbos regulares. Vamos começar com os verbos regulares. Ó, como eu disse, as regrinhas dos verbos regulares. O que acontece? Por que eles são chamados de verbos regulares? Porque eles não mudam a forma, né? Eles não mudam a regra. Então vejamos lá. Os verbos regulares, eles são formados pelo acréscimo da partícula de ou ed nos verbos. Se o verbo terminar em e, recebe em d. Exemplo, he arrived yesterday. Se eu pegar essa frase, arrived, e colocar para o presente, eu vou tirar o d. Então fica he arrived. Ele chega hoje. He arrives today. Já que ele terminou em e eu quero passar esse verbo arrive para o passado, o que vai acontecer? Eu vou colocar o D, porque já tem o E. Se não tivesse o E, aí eu colocaria o ED. Então ficou he arrived yesterday. Então coloquei o ED, expressando que a frase ou que a ação ocorreu no passado. Ok? Ó, outros exemplos. Se os verbos terminarem em vogal mais o Y, eles recebem ed. Nós não tiramos o y, nós só acrescentamos o ed. Por exemplo, I play piano. Eu toco piano. Agora, se eu quisesse dizer assim, eu tocava piano. Então eu falo, I played the piano. Então eu não tiro o y, eu coloco o ed. Por que eu não tiro o y? Porque antes do y vem uma vogal. Eu só tiraria o y se viesse uma consoante. Mas nesse caso, play, tá? Ele termina em y, mas o que vem antes é uma vogal, o a. Tem um verbo, digamos, o verbo estudar em inglês, study, tá? Study, ele termina em y, mas o que vem antes do y é uma consoante. Aí sim eu vou tirar o y e colocar o ied, como nós vamos ver aqui nas frases seguintes. Ó, se o verbo terminar em consoante mais y, troca-se por ied. Exemplo, ela tentou ler aquele livro. She tried to read that book. She tried to read that book. Por que eu tirei o y? Porque antes do y, né, vai vir o quê? O r. E r é uma consoante. Então, sempre que o verbo terminar em y, mas que antes dessa letra do y vier uma consoante, eu vou eliminar o y e colocar o ied no verbo, ok? Ao contrário, voltando lá em cima, ao contrário do que nós vimos aqui, ó. Olha aqui. I played the piano. O play, né, ele terminou em y, mas o que vem antes do y é uma vogal, o a. Então eu não vou tirar o y, eu vou só acrescentar o ed, ok? Então essa é a diferença entre verbos terminados com y, que são precedidos de consoante, e verbos terminados com y, que são precedidos de vogais. Ok? Acredito que até aqui nós não temos nenhuma dúvida. Tá? Olha lá, caso
CVC, caso consoante, vogal, consoante, né? Consonant, vogal and consonant. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, última sílaba tônica, dobra-se a última consoante, mais o ED. Exemplo, I prefer the blue shoes. Eu prefiro sapatos azuis. Agora eu quero falar assim, eu preferiria sapatos azuis. Esse verbo, ele não segue aquela consoante, vogal, consoante? Prefer. As três últimas letras, não é F, consoante, E, vogal e R, consoante. Então, o que vai acontecer? Eu vou dobrar o R, tá? Porque ela é uma sílaba tônica. Então, eu não vou colocar prefer it, eu vou colocar prefer it, tá? Então, eu dobro o R e coloco o ED para que eu transforme esse verbo prefer para o verbo no passado. Então, eu diria, I prefer it, né, the blue shoes, ok? Porque ela seguiu essa regra da consoante, vogal, consoante. Se não tiver, se ela não se encaixar nessa regra de consoante, vogal, consoante, não é necessário dobrar a consoante final, ok? Só acrescento o ED. Verbos irregulares. Falamos dos verbos regulares, do ED. Vamos falar agora um pouquinho dos verbos irregulares e nós então voltaremos novamente para os verbos regulares. Tá? Os verbos irregulares. Na afirmativa, os verbos irregulares eles variam muito conforme a escrita, né? Ou conforme a pronúncia. Exemplo aqui, I wrote letters to my friends. Qual é o verbo dessa frase? É o wrote, que é o passado de write. Tá? I é o sujeito, o pronome pessoal, eu. Tá? Então, quer dizer, eu escrevi cartas aos meus amigos. Nós podemos observar que write ele não terminou, não se colocou de no final, porque ele é um verbo irregular, tá? Então ele mudou de write para wrote. Tem uma regra para você definir o que é um verbo irregular ou regular? Para verbos irregulares tem aquela regrinha como foi dito antes, mas para verbos irregulares só tem a questão da memorização ou a prática escrita, tá? Ó, o outro exemplo. Ele pagou as contas ontem. Se eu falo, he paid the bills yesterday. Então, o que aconteceu? Ele tirou o Y e falou, he paid the bill yesterday. Por quê? O verbo pay não é um verbo regular. Ele não termina em ED, então ele é irregular. Então, o passado de pay seria pay it. Ok? Então, alguém fala assim, nossa, professor, mas é muito difícil mais ou menos gravar os verbos irregulares. Não. Os verbos irregulares, eles constituem mais ou menos 20 a 30% dos verbos em inglês. Então é muito mais fácil, né, do que os verbos regulares, que tem aquela regrinha do ED. Então não é uma coisa tão difícil da gente memorizar, né? Como eu sempre digo, para memorizar esses verbos irregulares, é ler, né, tentar ouvir alguém falando inglês, ou uma canção, um hino, ou algo assim, ok? Que aí se torna muito mais fácil assimilar a questão de gravar os verbos irregulares. Ok? Olha. Na forma negativa. Como é que nós formamos a forma negativa do passado? Tá, lá tá. Ao formar frases negativas no Simple Past, é necessário acrescentar o did mais o not. Tá? O did é o mesmo verbo auxiliar que nós usamos para fazermos pergunta no passado. Se eu quiser fazer uma pergunta para você assim, você estudou inglês ontem? Eu não posso falar assim, you studied English yesterday, porque senão eu vou estar fazendo uma afirmativa. Então eu tenho que pegar essa partícula did e colocar na frente do pronome pessoal you. Então eu diria assim, did you study English yesterday? Tá? Então essa mesma partícula did, que eu uso em formas interrogativas no inglês, eu também vou usar nas formas negativas. Então, eu posso fazer uma frase negativa de duas maneiras. Eu posso falar por extenso a frase, ou eu posso abreviá-la. Geralmente, quando nós escrevemos uma carta, um e-mail, seja o que for, ou um livro, nós geralmente não costumamos abreviar o did. Nós escrevemos ele por extenso. Porém, quando nós estamos conversando com alguém, geralmente nós abreviamos, tá? Olha o exemplo lá. O professor não esperou pelos estudantes. The teacher didn't
Didn't. Ele não falou did not. Didn't wait for the students. Eu posso, no caso, falar did not? Posso. Tá? Mas é muito mais formal. Ok? Agora, é muito mais coerente, é muito mais correto você, na hora de escrever, você escrever por extenso. Você não escrever assim, the teacher didn't. Você escrever the teacher did not wait for the student. Isso é somente na escrita. Porém, na fala, você fala, sempre tente falar de maneira mais abreviada ou mais corrida possível. Que é a maneira que eles falam. Tá? Então, na fala, nós diríamos, the teacher didn't wait for the students. Ok? Então, nós abreviamos. Então, did mais not, ele se torna didn't. Tá? Lembrando que, ao contrário do presente simples, que lá, do presente simples tem aquelas regrinhas dos pronomes pessoais, I, you, he, she, it, they, tem o do e o does. No passado, não existe o did para um caso, daí o did vai mudar para outro pronome pessoal. Não. No passado, nós usamos o did para todos os pronomes pessoais. Então, é muito mais fácil nós formarmos frases no passado do que formarmos frases no presente. Tá? Então, você usa o did para o he, você usa o did para o she, você usa o did para o I, para o you, para o we, para o they. Tá? Ele não varia. Então, você usa o did para todos os pronomes pessoais. Ok? Plural ou singular. Forma interrogativa. Olha lá o que nós falamos no início da aula. Né? Ao formar frases interrogativas no Simple Past, é necessário colocar o quê? O auxiliar did antes do sujeito. Exemplo. Ela lavou o carro dele essa semana? Did she wash his car, né, last week? A semana passada? Sorry. Tá? Então, precisou colocar o did no início da frase? Por quê? Porque está se fazendo uma pergunta. E sempre que eu faço uma pergunta no passado simples, eu tenho que colocar o did. Porque senão não vai soar para a pessoa que ouve aquela frase como uma pergunta. Vai soar como uma frase afirmativa. Tá? Então, digamos, vamos mudar lá o he. Digamos que eu fale assim, eles lavaram o carro a semana passada? Eu diria assim, did they wash the car last week? Então, o did não mudou também. Mesmo usando um pronome plural, eles, eu continuo usando o mesmo did do passado que eu usei com he. Tá? Então, no passado, o did ele não varia. Ele é imutável, ele é fixo. Ok? Então, sempre que eu quiser fazer qualquer pergunta no passado, seja ela qual for, plural ou singular, eu sempre coloco o did antes de uma pergunta. Eu digo assim, irmão, você acredita em Jesus? Eu falo, brother, did you believe in Jesus? Tá? Então, sempre vou colocar esse did no início da pergunta. Tá? Eu digo assim, Maria, você foi à igreja semana passada? Mary, did you go to the church last week? Ok? Então, sempre iniciamos uma pergunta no passado com o did no início da frase. Ó, aqui estão alguns exemplos de perguntinhas. Questions, tá? Então, tá lá. Did you travel to the beach on your last vacation? Quando eu faço uma pergunta com did, eu tenho duas maneiras de responder. Uma maneira objetiva. Yes, I did. Ou no, I didn't. Tá? Se eu uso uma terceira pessoa, fala assim, irmão, o João, né, viajou para a praia nas últimas férias, fala, brother, did John travel to the beach last vacation? Então, o que eu vou usar? Já que eu estou perguntando para você de uma terceira pessoa, eu vou falar, yes, he did, sim, ele viajou, ou então, no, he didn't, tá? Não, ele não viajou, ok? Tá? No passado simples, é muito comum nós usarmos as WH questions, ou perguntas com WH. Por exemplo, where significa onde. Mas sempre que eu usar essas perguntas com WH, eu vou ser obrigado a usar o did. Olha lá, onde você viajou nas suas últimas férias? Where did you travel on your last vacation? Eu não posso falar assim, where you travel on your last vacation. Senão fica assim, onde você viaja
na sua últimas férias. Não faz sentido. Fica algo assim que meio sem pé nem cabeça. Então, se eu estou fazendo uma pergunta no passado com where, eu tenho que colocar o did logo após. Se eu falo assim, o que você fez ontem? What did you do? Tá? Então, note que o did veio depois do what. Eu não posso falar assim, what you do yesterday? Porque senão fica assim, o que você faz ontem? Então, para expressar que eu estou fazendo uma pergunta no passado, obrigatoriamente eu tenho que colocar o did depois das perguntas com WH. São elas what, why, where, when, o who, ok? Vejamos alguns exemplos aqui, ó. Aqui nós temos alguns exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem. É passar essas frases que estão abaixo, que estão no presente simple para o passado. Vamos dar um exemplo da primeira frase lá, né? The baby cries. O nenê chora. Agora eu quero dizer assim, que o nenê, aqui está no presente, que o nenê chorava, ok? Como é que eu diria? Se eu coloquei cries, e para dizer que ele chora, qual é o verbo chorar? Não é cry, né? Então, quando o verbo ele termina em Y, mas é precedido de consoante, o que eu faço? Eu vou tirar o Y e colocar o IED. Então fica assim, the baby cried, tá? Então eu coloco CR e IED, porque o verbo original ou infinitivo de chorar é to cry, né? Então é CRY. Se eu falasse, se fosse uma frase assim, Maria joga tênis, Mary plays tênis. Play, o que vem antes do Y não é uma vogal, então eu não tiraria nada. Então, se eu quisesse passar essa frase, Maria jogava tênis, eu falaria assim, Mary played tennis, ok? Então, essas frases nós vamos deixar, né, como um tipo de exercício de fixação. Ok? Mais alguns exercícios. Complete as lacunas com os verbos entre parênteses. Olha lá. Maria comprou, né, lindas roupas na semana passada. O verbo buy é um verbo irregular. O que quer dizer isso? Ele vai mudar totalmente a estrutura dele. Então, não vai se acrescentar ed. Então, nós diríamos, Mary bought, né, nice clothes last week. Tá? Número 2. Na frase número 2, send também é um verbo irregular. Então, eu diria, João enviou alguns e-mails aos seus parentes ao último mês. Então, John sent. Então, tiramos o D e colocamos o T, porque é um verbo irregular, tá? Como que eu sei que é irregular? Porque a prática de memorização, que nem eu disse, aqueles 20 a 30% dos verbos que compõem a língua inglesa são irregulares. Então, se torna mais fácil para você memorizar. Não é aquele bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam que é, ok? Então, essa questão dos exercícios vamos deixar para que vocês possam praticar. Ok? Nós temos aqui um testezinho que é muito legal. Seria também, faz parte do nosso homework. Seria um teste de múltipla escolha, né? Eu quero dizer, ontem, né? Eu passei o dia lendo. O verbo original é spend, tá? Agora ele quer dizer que ele passou. Nós sabemos que spend é um verbo irregular. Então, se ele passou o verbo, se ele está no passado o verbo, tá? Não pode ser a letra A, porque na letra A ele está no presente. Não pode ser a letra C, porque ele está no gerúndio, significa passando. E não pode ser a letra D, porque também está no presente, fica spends. O que sobrou? O verbo spent, porque é um verbo irregular, ok? Então, esses testes nós vamos deixar também como homework, para que vocês possam fixar o conteúdo que nós estamos passando nessa aula, ok? Tá. Seguindo essa sequência dos verbos no passado, vamos ver aqui, ó. Temos mais aqui, ó. Simple past, ou passado simples, tá? Por ser um tema muito rico, tem muita matéria e tem muito conteúdo para nós trabalhar, tá? Então, eu quero continuar
para pelo menos nós encerrarmos essa parte do passado simples e entrarmos no presente simples. Tá. Em inglês, os verbos são classificados em dois grupos distintos, como já falamos no início da aula. Quais são os grupos? Os verbos regulares, tá? E os verbos irregulares. Então, veja como distingui-los, ou veja como verificar a diferença entre os dois verbos. Os regulares são terminados pelo sufixo ed. Então, todo verbo que termina em ed é um verbo regular, tá? Quando estiver no passado e no particípio passado, e os irregulares, né, não seguem essa regra, porque tem terminações variadas. Às vezes tem uma terminação X, o outro uma terminação Y. Por isso que eles são chamados de verbos irregulares. Tá? Vejamos lá o verbo to answer. Tá? Ele está no infinitivo. Professor, o que significa verbo no infinitivo? Aquele verbo que tem aquela preposição to. Então tá lá, to answer. Eu quero falar, para dizer assim, ele respondeu. Então eu vou tirar o to, e eu sei que é um verbo irregular, porque ele terminou em ER. Então eu vou falar answered, tá? Seria o passado simples. O particípio passado, answered também. Na nossa língua, no português, não existe uma diferença, não existe essa questão de particípio passado e passado simples. No inglês tem. O passado simples do inglês é um tempo verbal que descreve uma ação que ocorreu no passado, porém um passado mais próximo, tá? Ou um passado que você quer dizer quando ocorreu. O particípio passado é um tempo verbal que fala de um passado, mas um passado bem distante, tá? E um passado que você não descreve quando ocorreu a ação. Então, quando você pega um livro em inglês que descreve fatos históricos, que vem as datas e tudo, ele sempre vai estar no passado simples, porque ele está descrevendo quando ocorreu aqueles fatos históricos. Quando você quer dizer para alguém que você realizou uma ação, mas não quer dizer quando você realizou aquela ação, você vai utilizar o particípio passado. Tá? Olha outros exemplos. To work, passado simples, worked, particípio passado, worked. To love, passado simples, loved, particípio passado, loved, tá? Embaixo, to go. To go é um verbo irregular, porque olha o passado dele, went, e olha o particípio, gone, tá? Então ele mudou, o passado para o particípio já mudou. To drink, também é um verbo irregular, olha o passado de beber, drunk, e o particípio, drunk, tá? To speak, também é um verbo irregular, olha o passado dele, spoke, e o particípio dele, spoken. Então, os três últimos verbos são verbos irregulares, e os três primeiros são verbos regulares, ok? O passado dos verbos regulares em inglês é formado o quê? Acrescentando-se o sufixo ed ao infinito, sem a partícula to. Exemplo, to play, que nem eu falei, né? Nós acrescentamos o ed e tiramos o infinitivo to. Então fica played, tocou, tocava, etc. To start, né? Nós tiramos o to e colocamos o ed no final. Então fica, em vez de to start, fica started. Né? Começou, começava ou iniciou. Tá? Digamos que eu dou um exemplo assim. Eu comecei a estudar inglês o ano passado. I started studying English last week. Ok? Olha lá. Já no passado dos verbos irregulares, aqueles verbos que mudam, que não têm uma forma exata, olha só o que ele diz. Já no passado dos verbos irregulares, apresenta uma forma específica que você encontra na tabela dos verbos regulares dos dicionários. Por exemplo, com o tempo, os falantes da língua inglesa aprendem uma grande quantidade de verbos, daí surge a fluência. Tá? Exemplo, to write, esse é um verbo irregular. Olha o passado dele, wrote. Então, write, escrever, wrote, escreveu ou escrevi. To break, quebrar, passado, to broke, quebrou ou quebrava. Tá? O passado simples expressa uma ação que começou e terminou no passado. Tá bom? Ao contrário do particípio passado, que depois em aulas futuras vamos especificar melhor o que seria diferente. Então lá, we worked yesterday, nós trabalhamos ontem. Então,
No finalzinho da frase, você pode notar que tem lá o advérbio de tempo. Yesterday. Está explicando quando que ele trabalhou, quando que nós trabalhamos. Não, não. We work, nós worked yesterday. Trabalhamos ontem. We saw wild animals in the jungle. Nós vimos animais selvagens na floresta, tá? Então quando ele viu quando foi realizada essa ação de ver no passado. Então o verbo se passou para sol, porque é um verbo irregular. Ó, observe também aqui, ó. Observe também que o passado simples corresponde em português ao pretérito perfeito e imperfeito do indicativo, tá? Mas não vamos entrar muito nessa questão de gramática, tá? Exemplo, to finish, finished, to sleep, slept, tá? No primeiro nós temos o verbo irregular, você colocou só o ed, e no segundo um verbo irregular, que ele não colocou o ed, mas colocou o t, ok? Veja a conjugação, deu um verbo comum, como to walk, caminhar, no passado simples, ó. Vamos lá. Vamos conjugar esse verbo, como nós conjugamos em português. Eu caminhei, I walked. Você caminhou ou caminhava, you walked. Ele caminhou ou caminhava, he walked. Ela caminhou ou caminhava, she walked. Né? Ele ou ela, it, caminhou ou caminhava, it walked. Nós caminhamos ou caminhávamos, we walked. E vocês caminharam ou caminhavam, né? You walked. E para encerrar, eles caminharam ou caminhavam, they walked. Tá? Então, o verbo to walk é um verbo irregular. É aquele verbo que só coloca o ed no finalzinho da palavra, que ele transforma todo ele para o passado simples. E vocês viram que ele não mudou. Os pronomes pessoais mudaram, mas o verbo ficou igual no passado, tá? Se eu quisesse pegar um desses pronomes pessoais e quisesse fazer uma pergunta com did, também não mudaria. Se eu quiser fazer uma pergunta assim, ela caminhou ontem, eu falaria, did she walk? Aí eu tiro o ed. Vai falar, por que, professor, eu tenho que tirar o ed? Porque você já está utilizando o did no início de uma pergunta. Então você fala assim, did she walk yesterday? Daí você pode responder assim para mim, yes, she did, ou então, yes, she walked yesterday. Se você quiser me responder uma pergunta que eu te fizer de uma maneira extensa, repetindo toda a frase, pode fazer. Não tem problema nenhum. Porém, se você quiser me responder de uma maneira mais abreviada e mais objetiva, no problem. Pode fazer da mesma maneira, ok? Então, o que eu quero só salientar aqui, nessa questão desses pronomes pessoais, na conjugação, é que o did, tá? Ele é usado para todos os pronomes pessoais. Ele não varia. Em pergunta no passado, você vai só usar o did, ok? Olha, em inglês, quando o verbo estiver no passado, há apenas uma forma verbal para todas as pessoas. O que é pessoa? Pronomes pessoais. Então, I, you, he, she, it, we, you and they. Por isso, na tradução, devemos observar bem o sujeito para traduzirmos corretamente. Então, vamos lá. Ele trabalhou ontem. He worked yesterday. Né? Eu poderia também falar, ele, né, trabalhou ontem até 11 horas. Passado, então, poderia ser he worked yesterday to 11 o'clock. Tá? Na maneira de isso você sempre vai conferir pelo contexto, pelo que quem está dizendo, o que ele quer dizer. Tá? We worked yesterday. Nós trabalhamos ontem. Há algumas regras que se deve observar quando usar um verbo regular no passado. Vamos observar quais são essas regras. Nós falamos dessas regras no início da aula, mas vamos rever essas regrinhas para que isso fique bem fixo, bem gravado na memória de vocês, tá? Quanto mais vocês puderem estudar, reler, rever regras, mais fácil aquilo se torna, mais costumeiro, mais prático, tá? Então vamos lá. Há algumas regras que se deve observar quando usar um verbo regular no passado. Primeira regra, verbos terminados em E no infinitivo apenas recebem o D. Por exemplo, to live, ele terminou em E,
Eu quero passar para o passado, só coloco o D. Então fica lived, só. Segunda regra, verbos terminados em Y junto de consoante, troca seu Y e coloca em ED. To cry, como é que eu faço? Tiro o Y e cry it. Tá? Terceira regra, verbos terminados em Y junto de vogal recebe normalmente o ED. Fica to play. Então eu não tiro nada, eu acrescento o ED, fica play it. Gravaram a diferença da regra número 2 para a regra número 3? É que na regra número 2, antes do Y vem uma consoante. Então eu tenho que tirar o Y e colocar o ED. Na regra número 3, antes do Y vem uma vogal. Então eu não tenho que mexer em nada. Eu só acrescento o ED. Então eu falei assim, eu joguei tênis ontem. I played tennis yesterday. Então eu não tirei nada. Agora, se eu falei assim, Maria chorou ontem, Mary cried, aí eu tenho que tirar o Y e colocar o IED, porque antes do Y veio uma consoante, ok? Igual o verbo estudar, se eu falei assim, Pedro estudou matemática ontem, Peter studied math yesterday, então eu tenho que tirar o Y, porque antes do Y veio o quê? Veio a letrinha D, que é a consoante, ok? Agora, veja como passar uma frase do presente simples para o passado simples, tá? Presente, Karina plays the piano. Karina toca piano. Agora eu quero falar, Karina tocava piano. Então põe, Karina played the piano. Teacher, por que tem aquele S lá no presente simples? Porque Karina é uma terceira pessoa. Sempre quando eu falo de nomes próprios, pronomes pessoais, sempre no presente simples vai ter o S. Nós vamos ver isso em aula, na nossa próxima aula, que nós vamos falar de presente simples, tá? Então, mas o que aconteceu? Tirou o Y e colocou o ED. Não tirou o I, perdão, tirou o S e colocou o ED. Ela não tirou o Y, só tirou o S. Ok? Devido àquela nossa regra que nós acabamos de falar, tá? Forma interrogativa. Para chegarmos à forma interrogativa do passado simples, usamos qual auxiliar? O did, tá? Para todas as pessoas. Como nós usamos? O auxiliar did virá sempre antes do sujeito e o verbo principal deverá perder o sufixo ed ou d, voltando para sua forma infinitiva ou to. Exemplo. Vamos ver lá, ó. Ó, a frase está lá na forma afirmativa. She washed her bike last week. Ela lavou a bicicleta dela semana passada. Agora eu quero perguntar, ela lavou a bicicleta dela semana passada? Então eu vou ter que tirar o ED do final do washed. Por quê? Não pode ter dois verbos no passado em uma frase, tá? Então, se o did já indica passado, eu não posso colocar ED também no washed, porque senão vai ficar um verbo auxiliar no passado e verbo principal no passado, em uma frase só. Isso não existe em inglês. Então, na frase afirmativa ficou she washed her bike last week. Agora, na interrogativa, quando eu vou fazer a pergunta, fica assim, did she wash her bike last week? Ela lavou a bicicleta dela semana passada? Se eu falasse assim para você, você trabalhou bastante. You worked hard. Agora eu quero perguntar, você trabalhou bastante? Did you work hard? Ok? Forma negativa, quase encerrando. Para chegarmos à forma negativa do passado, simples, empregamos o auxiliar did mais a partícula negativa not. Exemplo, did not ou didn't, maneira abreviada, usado para todas as pessoas. A forma afirmativa fica she washed her bike last week, como nós vimos no início agora dessas frases que nós temos como exemplo. Agora eu vou falar, ela não lavou. She didn't wash her bike last week. Então eu simplesmente pego aquela partícula did not e coloco antes do verbo e elimino de novo o ed. Por quê? Porque está o did indicando passado. Você não pode ter outro verbo junto indicando passado. Então eu só falo assim, você trabalhou bastante ontem. You worked hard yesterday. Agora eu quero dizer, você não trabalhou bastante ontem. You didn't
work hard yesterday, ok? Então, sempre na forma negativa, eu uso didn't nas frases, tá? E elimino o ed do verbo principal, ok? Respostas curtas. Para se responder a uma pergunta com resposta curta, short answer, usamos sujeito em forma de pronome e o auxiliar. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Did Dennis polish her car last Friday? Dennis poliu o carro na sexta-feira, né, passada? Resposta curta. Sim, ele poliu. Yes, he did. Ou então, resposta curta negativa. No, he didn't. No, não, ele não poliu. Você poderia dizer assim, yes, Dennis polished the car last Friday. Pode, não tem problema. Mas é muito mais prático, mais objetivo, nós sempre abreviarmos as respostas, ok? Nós agora vamos passar para a nossa próxima matéria, ok? Thank you so much.